Olá pessoal, hoje estaremos abordando no nosso vídeo ele que é considerado o mal do século, a doença do século, o sedentarismo. Vamos estar abordando aqui as consequências que o sedentarismo pode trazer para o nosso corpo, para a nossa saúde e as principais causas que levam a pessoa a se tornar sedentária. Então a primeira coisa que você tem que saber é o que é sedentarismo. Então, assim, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, define que uma pessoa sedentária é aquela pessoa que não pratica atividade física. E como padrão, a OMS define que uma pessoa, para ser considerada ativa fisicamente, precisa praticar semanalmente o mínimo de 150 minutos de atividade leve, como caminhada, qualquer atividade que seja de forma moderada, ou 75 minutos de atividade intensa, como corrida, um ciclismo, uma musculação. Então, para a pessoa não ser considerada sedentária, tem que praticar esse tempo de atividade física semanal, que se formos analisar, 150 minutos de atividade moderada semanalmente, se dividirmos aí entre 5 dias da semana, daria 30 minutos por dia. Ou seja, apenas 30 minutos de atividade física diariamente, de forma moderada, pode trazer benefícios para a nossa saúde e aí a gente deixa de ser considerado sedentário. Existem várias consequências que o sedentarismo pode trazer para a nossa saúde, para o nosso corpo. E dentre elas, eu vou destacar algumas agora. A primeira delas é a obesidade e o acúmulo de gordura. Então, eu vou explicar um pouco melhor. Você passa a ganhar peso quando você consome mais calorias, você ingere mais calorias do que você gasta durante o seu dia. Por exemplo, se você come e consome ali nessa alimentação um determinado valor, uma determinada quantidade de calorias e não pratica atividade física para gastar essas calorias, logicamente ela vai ir acumulando no seu corpo, o que vai causar um aumento da massa gorda. Quem faz pouca atividade física, então logicamente deveria comer menos para evitar esse ganho de peso. Mas o que acontece é justamente ao contrário. As pessoas sedentárias, que não praticam atividade física, que ficam em casa muito tempo sentadas, tendem a se alimentar mais do que as pessoas ativas fisicamente. E isso é uma coisa que caminha junto com a nossa sociedade atual, que é o sedentarismo combinado com maus hábitos alimentares. E temos também algumas doenças, como o diabetes tipo 2, a hipertensão arterial, o colesterol alto, que podem ser consequências do sedentarismo. E o resultado disso é que tem um impacto direto com as mortes relacionadas a doenças cardiovasculares, como infarto do coração, derrame cerebral e morte súbita. Uma outra consequência do sedentarismo está relacionado à disposição. A prática de atividade física libera endorfina no nosso corpo. A endorfina é responsável pela sensação de alegria, de felicidade. E quando a gente deixa de praticar atividade física, e essa endorfina deixa de ser liberada no nosso corpo, a falta dela é o que provoca tristeza, sensação de mal-estar e até depressão. O sedentarismo está relacionado também a problemas posturais, pois pessoas sedentárias ficam muito tempo sentadas e normalmente em posições irregulares, o que pode provocar desvios na coluna e alguns problemas posturais futuramente. Se você se enquadrou nesse grupo que eu acabei de citar, de sedentarismo, então se faça uma pergunta: por que isso está acontecendo com você? Por que você está tendo esses hábitos sedentários? O que está levando você a ter esses hábitos sedentários? Por que nós, atualmente, praticamos menos atividade física, nos movimentamos menos do que nossos pais, nossos avós, por exemplo? Então, com o passar do tempo,
cada vez mais as locomoções, o trabalho, as atividades recreativas estão se tornando tecnológicas, ao invés de ter aquela movimentação que tínhamos antigamente, no passado. Por exemplo, nossos pais iam para a escola, a maioria das vezes a pé ou de bicicleta. Hoje temos um transporte que nos leva até lá. Os trabalhos antes eram mais braçais, exigiam movimentação física. Atualmente existem máquinas agrícolas, por exemplo, que na zona rural não temos trabalho braçal quase, e os trabalhos, a maioria, estamos sentados na frente de um computador, trabalhando em frente ao computador. As atividades recreativas das crianças eram predominantemente esportivas ou brincadeiras de rua. Atualmente não vemos mais crianças nas ruas. A tecnologia, celulares, tablets, computadores acabaram levando as crianças a ficarem em casa, brincando, jogando, e não vão mais para a rua correr, praticar atividade física. Para vocês terem noção da gravidade do sedentarismo, estima-se que quase metade, ou seja, 46% da população brasileira é sedentária atualmente. Então, para combatermos o sedentarismo, é necessário reservar parte do nosso tempo para a prática de atividade física. Como eu falei anteriormente, a recomendação da OMS é reservar 150 minutos semanalmente do nosso tempo para praticar atividade física, 30 minutos diários. Agora, se você tem dificuldade de incluir esses 30 minutos diários de atividade física na sua rotina, então tente mudar seus hábitos diários. Quando for ao comércio próximo, ao invés de pegar seu transporte, seu carro, sua moto, tente ir a pé e caminhando. Você que mora próximo à escola, ao invés de pegar um ônibus para ir até a escola, vá a pé. Então mude pequenas coisas no seu dia a dia que faça você se movimentar. O corpo humano, ele não foi feito para ficar parado, ele foi feito para movimentar. E uma dúvida frequente é se aquele atleta de final de semana que só pratica atividade física no final de semana, como por exemplo aquele futebol no domingo, se ele não é sedentário por praticar atividade física somente no final de semana. Então, se ele está se movimentando, jogando futebol, como eu já citei, por exemplo, é uma atividade de alta intensidade, ou seja, atividade de alta intensidade, segundo a OMS, tem que ser no mínimo 75 minutos por semana. Se ele está praticando esse tempo de futebol no final de semana, ele não é considerado sedentário. Ele é ativo fisicamente. O único problema disso é o risco de lesões, porque se você só pratica atividade física um dia na semana, seu corpo não está preparado para receber um alto impacto um dia semanalmente. Você tem que ir preparando o corpo durante toda a semana. Então, corre o risco de sofrer alguma lesão. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês a importância da atividade física e os perigos do sedentarismo. Então, qualquer dúvida, procurem um profissional de educação física para orientar vocês a praticarem atividade física, a como sair desse hábito sedentário, certo? Tchau, um forte abraço para vocês.